Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, como havíamos combinado, para essa segunda conversa, que faz parte de um pré-lançamento do livro 40 Dias Sem Reclamar, que eu vou estar lançando aqui agora no dia 7, quinta-feira, em Fortaleza. E você que vai assistir à tarde ou à noite também, seja muito bem-vindo. E o assunto que nós vamos tratar nessa conversa é os impactos da murmuração e da gratidão na vida pessoal e profissional. E eu tenho a honra de trazer uma profissional que é escritora, mentora, discipuladora, a Marcinelle Bentes, que tem muita propriedade para falar sobre isso. E eu já quero saudá-la. Obrigada, Marcinelle, por essa disponibilidade. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. A honra é toda minha, Eveline, de estar aqui com você, que eu conheço sua escrita, né, seu trabalho, seu quanto você preza pela qualidade e também a sua conexão com Deus, que nós, antes de sermos escritoras, nós somos irmãs em Cristo Jesus, nós somos filhas amadas do Pai. Para mim é uma honra imensa estar aqui e poder realmente estar falando deste livro, que eu tive a honra de recomendar, e para mim ele é muito importante, porque é um livro que dá um norte para a nossa vida. Exato, a proposta é essa. Eu conheci a Marcinelle no projeto Mulheres Cristãs do Brasil, que é um projeto que foi lançado ano passado pela editora Mulher, que reúne a história de 16 mulheres que usam seus dons, talentos, profissões para influenciar positivamente com valores e princípios cristãos. E a Marcinelle foi a coordenadora nacional desse projeto. Então, para mim, realmente tem muita importância ela estar aqui. O livro pode ser adquirido conosco, com as escritoras e também com a editora Mulher. Se você tiver interesse depois, vale muito a pena. E aí a gente já vai passar aqui para o nosso assunto. Essa questão da gratidão, ela é muito importante e a abordagem que a gente vai nesse dia, nesse momento, é justamente falar sobre a importância da prática da gratidão no ambiente de trabalho, pessoal, mas de trabalho também. E assim, existem já inúmeras pesquisas no Brasil, fora do Brasil, bem recentes, sobre a importância da gratidão na vida das pessoas, porque essa prática traz muitos benefícios, né? Então, a ciência cada vez mais vem provando o que a palavra de Deus já fala, que é importante nós agradecermos, né, em todos os momentos, não pelas circunstâncias difíceis, mas nas circunstâncias difíceis. E isso realmente traz muitos benefícios. E no ambiente de trabalho, não é diferente. Praticar a gratidão vai além de um obrigado, né? Ela trata de algo relacionado ao reconhecimento de uma pessoa e de uma situação. Porque muitas vezes a pessoa pode até dizer que é grata, mas só da boca para fora, e não é realmente grata. Mas a gente vai trazer esclarecimentos aqui. E aí eu já pergunto para a nossa, né, convidada, como você identifica uma pessoa grata de uma murmuradora no ambiente de trabalho e por que é importante trocar a reclamação pela gratidão? Eveline, essa pergunta ela é muito importante. Eu começaria aqui só enfatizando o teu livro, que se uma pessoa passar 40 dias sem reclamar, ela entendeu todo o que realmente Deus nos declara na Bíblia, o que está nas Sagradas Escrituras. Então, este livro aqui, ele é mais que um livro. Ele realmente, um chamado que você teve para transformá-lo em obra. Então, gente, antes de qualquer coisa, eu já falo para vocês, aqui não porque eu estou aqui com a Eveline do lado, mas imagine você 40 dias, e 40 é bíblico, o número 40. Mas, voltando aqui para a tua
pergunta, que ela é bem pertinente. Realmente, Eveline, uma pessoa grata no ambiente profissional, ela não é aquela que ignora problemas. Não, ela vai ter problemas. Mas ela é aquela pessoa que enxerga com maturidade, senso de construção, ela reconhece oportunidades, ou seja, ela valoriza aprendizado, ela respeita o processo e demonstra apreço pelas contribuições dos outros. Ela não é uma pessoa egoísta, ela vê que ela pode realmente contribuir e também apreciar o que o outro tem para trazer para ela, mesmo em cenários assim, desafiadores, as adversidades, mas a postura da pessoa grata é propositiva. E, diante de dificuldades, ela pergunta como posso melhorar, em vez de apenas apontar falha, porque o que mais as pessoas fazem é apontar falha. Já a pessoa murmuradora, ela tende a focar excessivamente no que falta. É só no que falta, e não no que ela precisa melhorar. Ela foca no que não funciona, ou no que considera injusto. Aí ela começa a se colocar no papel de vitimismo, de injustiçada. E a comunicação da pessoa murmuradora, ela é carregada de queixas recorrentes, pouca iniciativa. Muitas vezes ela acaba contaminando o ambiente, aquela maçã podre, com desmotivação e resistência. E quem quer uma pessoa, né, desses modos? Então, a pessoa trocar a reclamação pela gratidão, como está aqui no livro, é essencial, porque ela muda o eixo da percepção. E na vida pessoal dela, desenvolve um equilíbrio emocional. Ela fortalece relacionamentos, ela amplia a capacidade de enxergar sentido nas experiências. Então, seja no trabalho, a gratidão favorece um clima organizacional mais saudável, ela estimula a colaboração, melhora a comunicação e potencializa resultados. Gente, afinal, equipes que reconhecem valor uma nas outras, elas constroem mais e melhor. Então, ou seja, em síntese, a gratidão não anula os desafios, ela qualifica a forma de enfrentá-los, e é uma escolha consciente, cada um escolhe se vai murmurar ou se vai ser grato. E é uma consciência da tua postura, ela que transforma não apenas o ambiente em que ela está, mas também a forma como cada indivíduo vê, se posiciona diante da própria jornada. Ou seja, este livro, ele vai te auxiliar profissionalmente também. É muito interessante, porque as pesquisas, né, eu vi que existem até pesquisas num número maior nos Estados Unidos com relação da importância da gratidão no ambiente de trabalho. E é justamente o que você acabou de falar, né, que melhora os relacionamentos, aumenta a produtividade, otimiza o desempenho, né, porque as pessoas não vão ficar paralisadas, porque quando você está ouvindo muitas mensagens negativas, você para, né, você fica muitas vezes estagnado, e já com uma postura de gratidão, de otimismo, porque a gratidão traz isso, eu estou com problema, mas vamos ver aqui a forma que a gente pode resolver o problema, e é justamente isso que você acabou de falar, né? E claro, fortalece a satisfação, porque é muito bom quando você está diante de uma situação, digamos, num ambiente de trabalho, chega a pessoa e diz assim, olha, mas vai dar certo, vamos ver por esse outro ângulo, vamos ver essa outra estratégia, e isso tudo está relacionado a um espírito de agradecer, né? E é isso também que a palavra de Deus diz, o problema está ali, né? Você vai dizer, ai, obrigado pelo problema, não, mas eu posso agradecer nessa situação, porque eu sei que se a gente encarar de uma forma positiva, né? Porque as pesquisas também mostram, Marcinelli, que sempre nós temos mais motivos para agradecer do que para murmurar, mas as pessoas focam no problema. E a gente precisa sair, né, dessa influência negativa, porque senão a gente vai adoecer, tanto pessoal e também as pessoas que estão do nosso lado, né? E aí eu passo já para um outro questionamento que você vai, né, saber
fazer essa comparação. Se a gente fosse comparar, né, as características de forma bem prática, assim, como é que age uma pessoa grata e uma pessoa que murmura no ambiente de trabalho? No caso, um quadro comparativo da pessoa que murmura e a pessoa que ela é grata. Isso aí é bem visível. A gente que trabalha assim, em empresa, na gestão, na coordenação, te analisa muito somente na área de relações humanas, que a gente compara o todo. É até para um funcionário, ele subir de cargo, ou ele continuar na empresa, a gente analisa. E nesse quadro comparativo da pessoa, né, que murmura no ambiente de trabalho, a pessoa que ela é grata, eu vou destacar aqui alguns pontos, e nesses pontos eu vou colocando. Por exemplo, no aspecto foco, a pessoa que pratica gratidão, ela enxerga oportunidades. Eu gosto muito da águia, até tenho ela aqui, porque ela enxerga, ela vê de longe, ela enxerga a oportunidade que ela tem no ambiente. Já a pessoa que reclama, ela fixa o quê? Nos problemas, nas falhas, nas dificuldades, na postura. Olha, postura diante do desafio, isso aí é o que mais chama atenção diante realmente de um gestor. A pessoa que é grata, ela é proativa, então ela vê aquela situação, ela busca melhorar e ela colaborar, ela não fica parada. Já a pessoa que murmura, ela é reativa, ela critica e ela pouco contribui. Ela fica esperando que alguém faça. A comunicação, que é essencial, a pessoa que é grata, ela é positiva, respeitosa, como você falou, ela traz mensagens encorajadoras, ela diz que dá certo. Já que murmura, ela é negativa, carregada de queixas. Nos relacionamentos interpessoais, a pessoa grata, ela constrói confiança e cooperação, então todos querem estar do lado dela. Já a que murmura, não, ela gera desgaste, conflito, as pessoas começam a se afastar, às vezes a pessoa não sabe, porque se afastaram de mim. E o clima, no aspecto do clima que gera, que esse é um dos aspectos também que danificam o ambiente profissional, a pessoa que ela não reclama, que ela é grata, ela é leve, motivador, é produtivo, já a pessoa murmuradora, ela é pesada, ela é desmotiva, ela é tenso. E no engajamento, o engajamento dele é alto de quem é grato, valoriza o trabalho, se envolve. Ela está sempre ali, ela não espera. Como eu já disse antes, ela é proativa. Já o murmurador, ele baixa, ele tende a insatisfação constante, o tempo todo insatisfeito, que não quer, sai da empresa com a pessoa, não quer nem que passe de novo. Você vai sair da empresa, deixa as portas abertas, saia bem, mas se você é murmurador, ninguém, nem a amizade quer. No aspecto do crescimento profissional, influência na equipe, a pessoa que realmente é grata, ela aprende com erros. Gente, aprender com erro é a melhor coisa que tem no mundo. É você aprende, você de uma forma tão negativa, mas tão negativa, que realmente ela fecha as portas. Então, você sair de um ambiente, de um lugar, seja você pedindo para sair, ou seja por alguma demissão, mas você sai realmente deixando as portas abertas, deixando o teu legado, deixando que as pessoas vão lembrar de ti, vão dizer assim, poxa, como foi bom trabalhar com ela, como seja em qualquer tipo de projeto, não só empresa, qualquer tipo de projeto. Nosso projeto Mulheres Cristãs, ou seja, a gente lembra de todas com carinho. Foi um projeto que a gente teve lá uma convivência. Ontem mesmo eu estava falando com uma delas que vai entrar no projeto, quer fazer podcast com todo mundo. Por que lembra desse projeto? Porque lá tiveram pessoas que realmente gratas. Era um ambiente de gratidão, não era um ambiente de murmuração. Então, essa é a diferença bem grande das pessoas que trazem gratidão. Olha, você agora lançou um livro sobre gratidão.
que fazia parte do projeto. Lembrou de quem? Das pessoas lá daquele grupo? Porque você, com Exato. certeza, que ali eram pessoas gratas, não eram pessoas murmuradoras, senão jamais teria convidado as pessoas do projeto, como já teve outras que já conversaram com você. Então, essa é a diferença bem grande. Você jamais iria voltar a um projeto que já passou se lá fosse um ambiente de murmuração. Exato. E isso é muito verdade, você está dizendo, que o projeto Mulheres Cristãs do Brasil me ajudou em muita coisa, inclusive essa possibilidade de estar falando mais aqui. Eu tinha muita, assim, resistência de estar, assim, ao vivo, presencial, nem tanto, mas tem me feito desenvolver, aprender com vocês, e realmente eu sou muito grata. E eu também fiz muitas amigas, como você, a Maria Paiva, a Gesana e as demais, né? E foi esse ambiente que foi construído, né? Você faz parte disso, como mentora da gente. E aí eu já passo para a próxima pergunta, de que exercícios, né, práticos. Como eu falei no início, a gratidão não é só obrigado, obrigada, é reconhecer uma pessoa ou uma situação no ambiente de trabalho, mas que exercícios os chefes, os empregados podem colocar em prática no dia a dia para exercitar a gratidão? Olha, vou citar aqui alguns exercícios, de forma a prática da gratidão que a gente pode aplicar no ambiente de trabalho. Eu vou colocar aqui, direcionar não só as pessoas, digamos, os empregados, colaboradores, que a gente chama, mas também aos líderes. Principalmente, né, eu vou começar pelos líderes, porque a equipe, ela se espelha. O líder é um espelho. Então, para o chefe, nós que chamamos de líder, é reconhecer publicamente o bom desempenho da equipe. Gente, o líder que reconhece o bom desempenho da equipe em público, porque, às vezes, para criticar, para chamar atenção, ele faz em público, mas não é o correto. É você chamar, eu sempre digo, é chamar atenção, é criticar no particular e reconhecer em público. Isso é um ato de uma pessoa grata. É agradecer os esforços, não apenas os resultados, porque a pessoa pode não ter dado o resultado 100%, mas e o esforço dela? Ficou onde? Isso é uma gratidão, dar feedback positivos com clareza e frequência. Não só no final do ano, não só no evento de Natal. Valorizar as ideias, iniciativa dos colaboradores, demonstrar respeito pelo tempo e dedicação da equipe, isso é muito importante. E para os colaboradores, porque às vezes o colaborador ele só espera, mas também o colaborador ele agradecer a oportunidade de aprendizado, porque ele está ali naquela empresa, é uma oportunidade que ele teve, uma oportunidade de ele estar aprendendo. Se ele vai ficar ou não muito tempo lá, não, mas está aprendendo, ele leva essa experiência com ele, reconhecer o apoio de colegas, do líder. Tem colaborador que não agradece ao líder, ele só espera que o líder agradeça a ele. Demonstrar disposição em contribuir com o time, valorizar o trabalho em equipe, substituir reclamações por sugestões construtivas. Ou seja, em ambos os casos, tanto do líder quanto do colaborador, a gratidão ela se expressa mais por atitude do que por palavras. Então, é uma cultura que se constrói diariamente, né? Algo que fazem muito em eventos do aniversário da empresa, em eventos do Natal, aí todo mundo é grato, todo mundo é isso. Não, o dia a dia faz a diferença. Eu lembro numa empresa, só dando aqui um exemplo, que eu passava e dava bom dia para um guarda. E ele muito sério, ele só fazia isso com a cabeça, e eu dava bom dia para ele, bom dia. E até que um dia eu passei por lá, aí eu falei assim, eu não vou dar bom dia para ele. Não vou dar, mas lá adiante depois eu volto, quero ver. Quando eu passei, eu ouvi a voz dele, bom dia. Aí eu voltei e dei um sorriso, eu disse, não acredito, ele me respondeu, bom dia. Eu não levei para o lado pessoal, eu levei ali porque eu percebia que tinha alguma coisa dentro dele, porque ele queria manter aquela. Então é a nossa atitude. Aí quando eu voltei, deu um sorriso, aí aquele homem tão sério, tão posturado, aí ele sorriu, ele disse assim, você é a única que não desiste de me dar bom dia. E
E depois ficou tão normal, quando eu vinha, era bom dia, e pronto. E ele começou a dar bom dia para as outras pessoas. Eu falei, não espere pelas pessoas, faça a sua parte. Então, é isso que você tem que fazer, sabe? Independente de quem seja, às vezes a gente não sabe o que foi falado para aquela pessoa, qual é o trabalho que ela tem, a gente vê essas pessoas muito, principalmente dessa área, os seguranças, os guardas, eles têm todo o comando que é dado para eles, mas eles são umas pessoas que são 24 horas atentas, ou então qualquer outra pessoa, a pessoa não falou para você, faça a sua parte, fale, não espere. E na empresa, isso você está lidando com seres humanos. A empresa, ela, apesar de dizer assim, aqui é uma família, mas é uma empresa. Mas são seres humanos. E nós, como pessoas cristãs, temos que deixar o nosso legado em qualquer lugar. E esses aspectos são importantes, tanto do líder quanto do colaborador. Tem que os dois realmente se respeitarem, ter a sensibilidade, não só esperar um pelo outro, mas cada um fazer a sua parte sem esperar algo em troca, porque aí já não é gratidão, aí é interesse. Exato. Essa diferença é bem grande. E quando isso é feito, né, como você deu esse exemplo aí, com constância, porque com certeza todos os dias você não estava bem, todos os dias não estava tudo perfeito, mas é justamente adotar essa intencionalidade para agradecer, né? Porque às vezes as pessoas estão até precisando mais do que a gente de um bom dia, né? E como a gente já tem essa prática, aí não vai ser difícil nos momentos que não estão tão bons a gente dar um bom dia, né? E aí o livro 40 Dias Sem Reclamar, ele surgiu com essa perspectiva, né, como um diário, porque aqui as pessoas vão poder ver um motivo com embasamento bíblico, tem também motivos que eu trago do dia a dia para a pessoa lembrar, por exemplo, agradeça por uma invenção que você considera muito importante, que faz parte da sua vida diária, agradeça por isso, né, pelo avanço da tecnologia, da ciência que possibilita isso. E nas pesquisas que eu vi também, Marcinelli, o diário, eu fiquei tão feliz quando eu vi que no ambiente corporativista, né, no ambiente institucional, dos trabalhos, eles incentivam, foi aplicado a questão de mandar, de pedir o funcionário, na verdade, né, o colaborador, para fazer um diário, todo dia ele anotar, ele escrever, né, mandar mensagem, por exemplo, o chefe, né, e mandar um e-mail dizendo, hoje tem o WhatsApp, olha, obrigada pelo seu trabalho hoje, você, né, foi muito proativo, e assim, a tecnologia ela pode ser utilizada nesse sentido, e o Diário da Gratidão é justamente importante para isso, para desenvolver, lembrar, né? Para a gente lembrar, embora muitas vezes a gente esteja diante de situações ali, no ambiente de trabalho que é só problema, porque parece que tem dia que é pior. Mas aí, como a gente já tem um hábito, aí a gente diz, não, mas eu vou agradecer, porque eu acordei vivo, porque eu tenho o meu trabalho, porque eu sei que eu tenho capacidade de vencer esse problema aqui, né? E a solução virá. E aí eu gostaria, claro que eu estou falando do livro, né? E eu sou suspeita, mas você, né? Que já recebeu, que já deu uma lida aí, e assim, o que é que você diz para a gente já caminhar para o finalmente da nossa conversa? Olha, eu quero aqui enfatizar que até quando eu indico o livro, eu enfatizo o 8º dia. O 8º dia, para mim, ele foi muito importante nessa leitura. Todos foram importantes, mas ele me chamou muito a atenção e eu coloco aqui na recomendação, eu cito aqui no 8º dia da jornada, porque eu vou explicar aqui para vocês. E vocês cheguem no 8º dia e depois voltem e comentem se realmente isso tocou com vocês. Que agradeça pela paz que Deus dá e que excede de todo entendimento. Todo mundo procura paz. Quando você conversa com qualquer pessoa, eu quero paz para a minha vida, eu quero paz. Mas a paz,
ela está dentro da gente, mais dentro do que externo. Então, você, às vezes, procura paz, quer que o outro te dê paz. Mas a paz, ela está aqui, olha, porque ó, a paz que Deus dá, ela excede qualquer entendimento. Então, às vezes, nosso entendimento, ele está errôneo. Então, quando eu me deparei com esse 8º dia, eu pensei, realmente, até fazem campanhas pela paz, mas o que, que as pessoas querem? Elas querem que eu quero que a Eveline me dê paz, mas a paz, ela é de dentro para fora. Então, pode estar um caos, mas se eu entendo aqui que é Deus que dá a paz, se eu estou em conexão com Deus, a paz está aqui dentro. Eu enfrento os problemas, eu enfrento de coisa, mas eu tenho aquele verso que a gente fala sempre, quando eu deito, estou com a consciência leve, porque eu fiz meu trabalho, eu fiz tudo. Então, essa paz, olha, que aí traga à memória pelo menos 2 situações que você tem experimentado a paz que excede todo entendimento e agradeça. Então, ou seja, o que eu entendi, eu trouxe à minha memória 2 situações que eu enfrentei uma adversidade pesada. Aí dizia, não, mas peraí, ela está falando de paz, não seria uma situação que você se sentiu tão leve, tão... Não. Aqui é a paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz interna. Então, eu fui, peraí, né? Nessas situações, eu consegui ter autocontrole, eu consegui sair daquele problema, né? Com aquela adversidade, com tudo que estava ao redor. Então, estava em paz? Estava, porque minha paz estava aqui, estava dentro de mim. Ou seja, eu murmurei naquela hora? Não murmurei. Eu enfrentei a adversidade, fui atrás de soluções, não xinguei ninguém, não culpei ninguém, fui realmente agradecendo a Deus por Deus ter me dado sabedoria e a força. Aí esse 8º dia, ele vai na contramão do que se prega muito sobre paz. Eu achei muito interessante. E aqui ela coloca um desafio para vocês, o livro coloca um desafio. Para ler em Filipenses 4, né, 6, 7, escreva de que forma podemos experimentar esta paz que Paulo descreve em sua carta aos Filipenses. Então, como eu coloquei que eu experimentei essa paz? Em meio à adversidade. Aí você diz, parece contraditório, mas nós estamos falando de Deus. Deus, ele permite que você vá para a cova dos leões. Epa, ali estão leões, mas eles estavam lá tranquilos, não estavam? Uhum. Eles estavam tranquilos. Na fornalha também estavam tranquilos, os servos de Deus. Estavam em paz? Estavam. Aí vem a paz que excede todo entendimento. Então, no ambiente de trabalho, quando está um caos, está uma situação, e você consegue ter a serenidade de conversar com quem está ocasionando a situação, acalmar o ambiente, você entra exatamente nessa paz que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender. Por que tu não enfrentou? Por que tu não foste para cima? Tu é muito calma. Não, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu achei, nossa, esse 8º dia, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, gente, todo mundo precisa desse livro. Eu falei, ainda tem oração. Pai, como sou grato por tua paz. Olha aqui o que ela fala, por tua paz. Ela não está no livro, Pai, como sou grato pela paz que eu tenho, por tua paz. É a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento. Então, Eveline, este livro aqui, meu pai, eu fixei só o 8º dia, tem outros dias, mas quando eu cheguei no 8º dia, eu tive que orar muito, agradecer, e eu fiquei ali, eu falei, meu pai, só pelo 8º dia já valeu a pena todo o livro. E ele tem muita coisa boa para você ler. Mas é a reflexão, e na hora que você vai escrever, e que você diz, gente, aí você vai ter que procurar dentro de você o que realmente é paz, porque vários desafios aqui, ela coloca vários desafios, olha aqui, minhas reflexões. Então, ou seja, gente, não tem como você não agradecer a Deus depois de ler esse livro. Não tem como você não mudar a sua mentalidade, você sai diferenciado. Isso aqui você tem que andar com ele, viajar para ir, e peraí, está acontecendo uma situação,
eu sou grata. Então, aqui tem para todas as situações. São 40 Sim. dias. Então, não se preocupe com as adversidades se você tiver a paz. Por isso que eu destaquei esse 8º dia. E o que eu achei mais interessante no 8º dia da Sobre a Paz, porque Deus, ele é tão perfeito, ele fez o mundo ele fez 7 dias, no 7º ele descansou, foram 7 dias. Então, ou seja, no 8º, a gente já tem que estar com ele. Eu fiz essa conexão. A gente já tem que ver, porque já teve toda a construção do mundo, o descanso. Então, você acorda no 8º dia, Eveline, você já tem que ter entendido que o mundo foi feito por Deus, como é que foi, que tem que ver o descanso, tudo isso. E aí, no 8º, você me traz sobre a paz, de dentro para fora. Ou seja, é como se Deus dissesse, a partir do 8º dia, agora vai lá. Que eu já construí, já dei tudo, já te dei alimento, já te dei terra, já dei luz, já dei noite, tudo. Já te mostrei que precisa ter o descanso. Agora é contigo. Aí tu dá de cara no 8º dia com a paz que excede todo entendimento. Ou seja, se você não tem Deus, não adianta você estar com a música mais relaxante, fazendo massagem, fazendo um monte de coisa. Você, na hora que der de cara com as adversidades, cadê a paz? Exato. É de dentro para fora. Não espere a outra pessoa trazer paz para a sua vida. Tenha ela. E isso, você só encontra essa paz através de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E eu fico muito feliz com esses feedbacks que eu já estou tendo, porque Deus vai me revelando mais ainda que foi o Espírito Santo mesmo que foi conduzindo, né? Porque eu começo já lá falando da importância da Bíblia, né? Porque a ciência hoje, ela só está provando o que a Bíblia já vem dizendo há muito tempo, né? De que a gratidão, ela é importante para todas as pessoas, a gratidão é ensinável, a gratidão, ela muda a perspectiva da pessoa e ela também influencia de forma positiva no meio de um mundo cada vez mais caótico, cheio de problemas, de dificuldades, e é isso, né? Está disponível para nós essa paz, como você falou, que excede todo entendimento. Eu fiquei muito feliz agora com esse entendimento que você teve também do 8º dia, porque realmente, né? E é assim, muito agregador a gente ouvir pessoas como você, como a Maria, que eu já estive conversando na outra live, porque, de fato, a gratidão, ela tem que ser vivida. O livro, ele é de uma experiência pessoal e foi colocado mais 10 dias, porque o Espírito Santo me orientou. Foi esse período na Bíblia, você que ainda não leu o livro, e eu já deixo aqui, ele vai ser vendido digital pela Amazon, eu vou divulgar o link, e também presencial, que eu envio para qualquer lugar, tá certo? E aí, 40 dias, porque foi um período que Deus usou na Bíblia para trazer mudança, transformação na vida das pessoas individualmente e também de forma social, na sociedade. A gratidão, quando ela é vivida realmente na vida pessoal, onde você for, você vai ser uma pessoa agradável, né? Eu tenho isso como não por mérito nosso, mas é a graça de Deus, como você falou, né? Por nossas forças nós não conseguimos. É Deus agindo em nossa vida, quando a gente se abre para que Ele realmente nos dê essa graça, essa força que está disponível para todas as pessoas, Ele faz isso. E aí a gente vai colher os frutos. Eu lembro que, só para fechar e já passar para você fazer aí as suas últimas considerações, quando eu dava aula na escola pública, porque a minha primeira formação é letras, né? E quando eu deixei de dar aula, porque eu não conseguia mais dar aula e advogar, teve uma das minhas diretoras que ela disse assim: Eveline, pelo amor de Deus, mulher, volta para a escola, porque a gente está sentindo tua falta. Eu disse: mulher, mas eu não posso mais, embora eu goste muito de dar aula. Mas por que, Marcinelli? Porque
como você já disse, onde nós formos, nós podemos ser instrumento de Deus para ajudar as pessoas e trazer transformação, né? E isso é a graça de Deus nas nossas vidas, né? E então é isso, o livro é com esse propósito, é de ajudar as pessoas a realmente viverem as bênçãos de Deus, porque Ele está conosco, Ele não nos desampara em todas as situações boas, ruins, e Ele quer realmente que a gente devolva a Ele essa gratidão, né? E aí eu já deixo aqui a Marcinelli fazer as últimas considerações dela e quero já agradecer novamente. Eu que agradeço profundamente e ter participado aqui desse livro. Isso aqui para mim foi uma honra muito grande e deixar uma mensagem para vocês, que a pessoa grata, ela transforma os desafios em aprendizado, todo e qualquer desafio, enquanto que a que reclama frequentemente amplia o peso das dificuldades. Então, essa é uma escolha de postura. E esse livro, ele vai realmente te auxiliar. Assim como ele mexeu comigo no 8º dia e em outros dias, eu destaquei esse 8º, ele vai mexer também com você. Você vai entender, porque no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Ou seja, não esperem uma paz mundial na vida de vocês, uma paz 100%, mas aprendam a não murmurar, a não reclamar. E esse livro vai dar. Então, deixo de mensagem para vocês é que se você realmente quer crescer, você quer ter conexão maior com Deus, você quer ser um ser humano melhor a cada dia, aprenda, comece por 40 dias sem reclamar. Comece com um direcionamento, porque você vai ver a mudança na sua vida. Eu tenho um pote aqui, que é um pote só de gratidão. Então, eu coloco só gratidão. Nele não pode entrar nada de reclamação. Aqui aconteceu alguma coisa que eu sou grata, eu coloco nele. Escrevo, coloco dentro do pote, porque no final do ano eu consagrar a Deus. Então, ou seja, gente, se você conseguir passar no deserto os 40 dias sem reclamar, você vai chegar na Terra Prometida. Mas quem reclamou, não chegou. Então, tire isso como um exemplo. E Jesus enfrentou também os 40 dias ali, enfrentou de uma maneira perfeita. Por quê? Porque ele tinha Deus dentro dele. Então, gente, um abraço muito grande. Eveline, que Deus te abençoe grande, que esse lançamento já é realmente um sucesso. Este livro é um livro para os escolhidos, é um livro para quem realmente quer fazer a diferença na vida. Se você quer fazer a diferença, adquira. Vai ter o livro. O livro, eu gosto do livro físico. Eu também. Eu gosto de ler, eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer as anotações. E eu vou estar no meu perfil falando sobre ele amanhã. Ou seja, pessoal, não perca essa oportunidade de adquirir o livro. Deixa aí de lado um lanche, uma saída para adquirir, porque isso aqui faz a diferença na vida de todos nós. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada mais uma vez. E que venham outros livros, que venham outros projetos, e conte sempre comigo. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada. E, gente, nós vamos, em outros momentos, conversar novamente com a Marcinelli. Vocês estão vendo que é uma pessoa, né, muito cheia da graça e com muita experiência com pessoas. E obrigada por terem ficado até aqui e Deus abençoe.